A igreja perseguida, mas não destruída. A palavra de Deus fala da perseguição da igreja, mas também fala da perseverança de um povo vencedor, de um povo lutador. Fique assistindo esse vídeo, que hoje nós vamos estudar o Salmo 129, que fala da perseverança da igreja perseguida que cresce no mundo inteiro. E no primeiro verso da palavra de Deus nós encontramos: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora, ó Israel. Muitas vezes nós fomos angustiados nas nossas vidas, Israel foi angustiado, mas não desistir. E desde a mocidade, diga agora, ó Israel. No verso 2 diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. A igreja que ora, a igreja que prega as verdades de Deus, a igreja que busca a santidade, a igreja que perdoa, que acolhe, aquela igreja que recebe todo aquele que vem ao Senhor Jesus Cristo e que não joga ninguém fora. Esta é a igreja perseguida, esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo a igreja verdadeira do Senhor aqui na terra. Verso 3: os lavadores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Aqui está se referindo ao sofrimento de apanhar nas costas, assim como Jesus levou chibatadas. Todo aquele que quer fazer a obra dele passa por momentos difíceis na história da igreja. No 4 diz assim: o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ou seja, os ímpios estão tentando sempre amarrar, fazer a má obra deles. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles se renovam as suas forças e resistem a todo tipo de perseguição. No verso 5 diz: sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Ou seja, todos aqueles que aborrecem a Sião, a Jerusalém, a Israel, a nação, a igreja do Cristo vivo aqui na terra, porque nós somos um Israel espiritual no mundo evangélico, vivendo os mandamentos de um judeu chamado Yeshua HaMashiach, conhecido por mim e por você, de Jesus Cristo, o Messias. O verso 6 diz: sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem. Ou seja, os nossos inimigos, eles vão secar e vão definhar antes que as coisas se arranjem. Este é o Deus de Israel, o Deus que nós servimos e o Deus que nós falamos, e Ele nos protege todos os dias das nossas vidas. O Deus vivo, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. E no verso 7: com a qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche os braços. As ervas dos telhados, elas são muito pequenas, não dá para fazer feixes e nem encher as mãos, mas tem que arrancar, porque elas também são erva daninha. Assim são os inimigos de Deus, os perseguidores da igreja. Podem ser pequenos, mas eles causam dano. É preciso arrancar este mal pela raiz. No verso 8 e último diz: nem tampouco os que passam dizendo: a bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome de Jesus. A bênção do Senhor, ela está sobre nós. Então os salmos que falam da igreja perseguida é o Salmo 129, e também fala que esta igreja não será destruída. Igreja perseguida, mas não destruída. Meus queridos irmãos, nós vivemos tempos difíceis da igreja na face da terra. As perseguições, elas são de várias formas. No Brasil nós não temos perseguição contra a igreja. Nós não temos perseguição contra a igreja, nem do governo, e nem das instituições sociais, e nem das instituições criminosas. Mas nós somos alvos do inimigo. Cada país tem as suas lutas, cada país tem os seus problemas com a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja perseguida, durante toda a história, a igreja sempre foi perseguida pela religião. Quando nós olhamos para a igreja perseguida, nós vemos os primeiros cristãos, os primeiros pregadores que saíram de dentro de uma instituição religiosa que tem igrejas no mundo inteiro, mas por pensar diferente, por pregar a verdade, eles foram perseguidos. Nós podemos citar a história de Martim Lutero, nós podemos citar John Wesley, nós precisamos citar pessoas de muita expressão que foram perseguidos pela própria religião, por uma determinada igreja.
Muitas vezes nós pregamos o evangelho e nós somos perseguidos, até hoje nós somos perseguidos pela religião, pelas denominações diferentes, pelas ditas religiões. Nós somos perseguidos porque nós pregamos o evangelho e as pessoas tentam misturar religião e política de tudo que é jeito. Então a igreja sempre vai ser perseguida, mas se nós trazemos para dentro da igreja, para você, pastor, que se envolve em política, que faz acepção dentro da igreja de pessoas porque pensa diferente de você, Jesus não pensa assim. Jesus nunca pensou, Jesus nunca fez acepção de pessoas, Jesus nunca ignorou os diferentes. Jesus não disse que a igreja era da direita e a igreja era da esquerda. Vocês estão colocando rótulo na igreja e pessoas têm se afastado do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Cuidado, pastor, para que no dia do Senhor você não seja esquecido no dia da salvação por causa de ideologias humanas, por causa de seguir a homens e abandonar a Jesus Cristo. Cuidado, a igreja está sendo perseguida? Não, a minha igreja não é perseguida. Eu sou pastor, eu não sou perseguido nem por governos, nem por política, não sou perseguido nem por polícia e por ninguém, só por Satanás. Agora aqueles pastores que dizem, estão me perseguindo, é porque eles se envolvem com coisas deste mundo, e aí a perseguição vai vir. Não, eles não defendem bandeiras do evangelho, eles defendem partidos políticos, eles defendem homens e não defendem a verdade de Deus. A verdade de Deus é essa: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas não é da boca para fora, meu irmão. A verdade liberta quando as pessoas se libertam da mentira, da trapaça, do engano. Não é aqueles que só vão buscar Deus na época da política, na época que estão doentes, na época que o vendaval está vindo. Tu tem que ser constante na obra do Senhor. E a igreja no Brasil, ela não é uma igreja perseguida, é uma igreja que tem liberdade de pregar o evangelho. Se alguém disser que a igreja é perseguida, está mentindo. E a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, e nós temos que ser, nós precisamos ser verdadeiros, tá bom? Então a igreja perseguida aqui do Salmos 129 é a igreja da época de Davi, a igreja em alguns países, mas do Brasil não. A igreja no Brasil tem liberdade para pregar a palavra. Eu tenho liberdade com os meus vizinhos, não me incomodo. Se eles vierem reclamar, nós vamos conversar. Não vamos brigar e não vamos dizer que ele é do diabo e nem vamos acusar ele de direita ou esquerda. Não, nós vamos falar com o amor de Jesus que ele nos deu. Tá bom? Curta e compartilhe. A verdade é essa: Jesus te ama. Se inscreva nesse canal, envie um amigo, faça um comentário e que Deus te abençoe.